Como lidar com pessoas difíceis no ambiente de trabalho? Eu acho que essa foi a pergunta que eu mais recebi nas últimas semanas. E eu queria dar aqui as minhas dicas para você lidar com essas pessoas. Geralmente eu recebo essa pergunta assim: como não me deixar abalar psicologicamente? Como não me afetar ao lidar com pessoas tóxicas no ambiente de trabalho? E aqui eu já queria quebrar esse mito de que a gente não vai se afetar em nenhum grau. A gente precisa entender que as nossas emoções, elas têm uma função. Então, é até esperado que determinadas emoções apareçam em determinados contextos, entendeu? Porque quando eu tô falando aqui de pessoas difíceis, eu tô falando de pessoas com as seguintes condutas: aquelas pessoas manipuladoras, aquelas pessoas que fazem joguinhos um contra o outro, sabe? Que provocam divisão, que gostam de passar dos limites dos outros, que gostam de fazer com que você faça o que ela quer. Aquelas pessoas fofoqueiras, enfim, quando eu tô falando de pessoas difíceis, eu tô falando de pessoas com essas condutas. E se você encara, se você enxerga essas condutas como condutas erradas, é normal que você se sinta, no mínimo, meio que revoltado ali por estar se deparando com isso. Então, as nossas emoções, elas vão aparecer principalmente quando a gente tá lidando com aquilo que importa pra gente. Em que sentido? Se é uma conduta que eu acho errada, se eu me importo com isso, nesse sentido de está errado, é injusto, então eu vou sentir, eu vou ter esse sentimento de injustiça, eu vou ficar com uma certa raiva. Então é impossível a gente não ser afetado de jeito nenhum. É importante a gente quebrar esse mito pra gente não achar que é possível a gente chegar nesse lugar de não se afetar de jeito nenhum. É possível a gente chegar nesse lugar de ver uma injustiça acontecendo na nossa frente e não se deixar abalar, e não sentir absolutamente nada. A gente nem deseja isso. O ponto aqui não é você deixar de sentir, porque, inclusive, as emoções também têm uma função de motivar. Então, quando a gente está se deparando com uma situação de injustiça, é importante que a gente sinta essa injustiça para que até isso nos motive a combater esse comportamento errado que a gente está vendo. Então, o objetivo não é parar de sentir, mas como é que a gente pode manter a nossa postura? Como é que a gente pode se manter forte, digamos assim, mesmo lidando com pessoas difíceis no contexto de trabalho? E a primeira coisa que eu te falaria é a seguinte: pode parecer um clichêzão, mas é importante. A gente precisa colocar um limite emocional do que é nosso e do que é do outro. Porque eu acabo escutando muita gente tentando encontrar uma justificativa, tentando encontrar um super porquê, sabe? Ai, por que que essa pessoa tá fazendo isso? E aí ela tenta procurar nela. Ah, será que eu fiz alguma coisa? Será que tem alguma coisa errada comigo? Então, eu que não tô sabendo lidar, isso ou aquilo. Então a gente precisa colocar um limite. Olha, essa pessoa tem esse tipo de conduta e é realmente um problema dela. Eu estou aqui na minha, mantendo a minha postura, tá tudo certo, e ela está agindo dessa forma. Então não sou eu que tenho alguma coisa que está fazendo com que essa pessoa haja dessa forma, entendeu? Ela está agindo dessa forma e ela tá com esse problema aqui. Em resumo, não leve para o pessoal. Então, colocar esse limite do que é nosso e do que é do outro é importante porque nos ajuda, inclusive, a colocar os outros limites, que aí é a minha segunda dica. A gente vai precisar, queira você ou não, desenvolver a assertividade. E quando eu falo assertividade, eu quero dizer você falar não quando você precisa falar não. Você cortar determinados assuntos quando você tá vendo que o negócio não tá dando certo. Você sair de determinados lugares. Eu falo fisicamente mesmo, quando você tá vendo que tá se encaminhando para um lugar que não é legal. E você falar de forma firme quando você precisar falar de forma firme. Não significa arrancar cabelo, pegar briga, não. Mas você manifestar o que você quer, o que você acha que é o certo a se fazer e manter a sua postura. Isso é o que eu quero dizer por assertividade. E a gente não precisa só dela, da assertividade, dessa habilidade, no contexto de trabalho, né? A gente precisa na nossa vida toda. E eu sei que isso é muito difícil, principalmente para quem gosta muito de agradar, né? Para quem não quer ser visto assim como uma pessoa que incomoda, e também para quem não gosta de conflito. Eu sei que é difícil, é muito difícil para quem não gosta de conflito, para quem não gosta dessa sensação, né, de estar brigando. Mas eu gosto sempre de falar uma coisa: os nossos limites, eles são necessários justamente porque tem pessoas que querem passar deles. Quem sabe da importância de limites vai respeitar o limite dos outros, pelo menos essa é a tendência, porque também colocou limites para si. Mas aquela pessoa que gosta de passar o limite dos outros, é justamente para ela que a gente precisa colocar limites. Então, mesmo que incomode, mesmo que a gente fique, nossa, mas será que essa pessoa, o que é que essa pessoa vai pensar de mim, né? Eu não queria esse conflito. A gente precisa dos limites justamente por conta dessas pessoas. E se essas pessoas estão chateadas por conta dos nossos limites,
Aí é que a gente vê que realmente é por conta delas que a gente precisa desses limites. Uma terceira dica que eu te daria é a seguinte: não caia na tentação de jogar o jogo daquela pessoa. Mesmo que você ache que, ai, mas vai ser mais fácil eu me sair se eu acabar comentando alguma coisa de algum colega que essa pessoa está comentando, ou se eu acabar concordando com ela, mesmo se é uma coisa que eu discordo totalmente, você não precisa jogar o jogo dessa pessoa só porque você acha que é mais fácil ela parar de lhe importunar. Muito provavelmente é isso que ela quer e também muito provavelmente você vai se dar muito mal se você fizer isso, entendeu? Nem que seja emocionalmente por estar indo de encontro aos seus valores. Então você não precisa jogar o jogo dessa pessoa, você não precisa entrar na fofoquinha, você não precisa estar concordando porque, ai meu Deus, ela tá falando um absurdo aqui, eu vou concordar só. Não, não jogue o jogo dessa pessoa. É aí que entra também a questão da assertividade, né? Da gente manter a nossa postura, da gente manter os nossos valores. E uma outra dica que eu te daria, que eu sempre dou essa dica para quem tá passando por momentos difíceis. A gente não passa por momentos difíceis ficando isolado. Então é importante que a gente se junte a outras pessoas, que a gente se junte aos nossos íntimos, né? As pessoas que são importantes, as pessoas que nós gostamos, que nós amamos, que nos amam também, que a gente sabe que são pessoas confiáveis, que são pessoas sábias, que o que vão falar de forma sábia também, porque a gente se fortalece quando a gente tem pessoas importantes ao nosso redor. É assim, passar por momentos difíceis sozinho é muito mais difícil do que você passar por momentos difíceis estando com alguém. Então, fortaleça esses relacionamentos. Assim como se fortaleça as outras áreas da sua vida que não são trabalho. Eu já falei isso aqui também num outro vídeo, mas a gente precisa entender que a nossa vida não é só o trabalho, né? Não é porque está acontecendo um problema nela, por mais que o trabalho ocupe boas horas do nosso dia, que significa que toda a nossa vida tá com um problema. E quando eu falo fortaleça as outras áreas da sua vida, é justamente para que você entenda isso. Você tem outras áreas. Eu sei que o trabalho também faz parte de quem a gente é, mas outras coisas também fazem parte de quem a gente é. Então fortaleça os seus relacionamentos, as outras áreas da sua vida, as suas atividades de lazer, enfim. E uma última dica é uma reflexão. Eu acho que cabe você pensar no seguinte: é um problema de uma ou duas pessoas desse contexto, porque aí a gente estaria falando de um contexto normal de trabalho, digamos assim. Um contexto que tem os seus desafios, que tem as suas partes chatas, e quem geralmente não tem esse tipo de conduta acaba se juntando, se fortalecendo para lidar com essas pessoas, né? Mas às vezes é o caso do ambiente ter esse tipo de conduta como conduta aceitável. São muitas pessoas que têm esse tipo de conduta, dessas condutas que a gente considera como condutas erradas, inapropriadas, muitas pessoas dentro desse mesmo ambiente, porque é como se o ambiente perpetuasse isso também, entendeu? E aí, quando eu falo na reflexão, é o seguinte: vale você pensar, é um ambiente ok, com algumas pessoas assim, ou é um ambiente que ele é todo assim? Porque se for um ambiente todo assim, vale a pena você pensar talvez em novos rumos, em novas possibilidades, em novos lugares para você trabalhar. Então eu deixaria essa última coisa como uma reflexão para você fazer, se não é uma possibilidade sair, caso realmente seja todo o ambiente que seja assim. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo.